Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Vamos Falar de Rally. Estamos aqui para o terceiro episódio da temporada do Shakedown, o programa que vos procura dar uma ajuda nas antevisões das provas para vos deixar mais por dentro de tudo o que tem acontecido desde a última prova, porque parece que não, mas já foi há algum tempo, já se passaram algumas semanas, e vamos aqui falar da prova em si, fazer uma pequena antevisão e antes de arrancarmos, quero, como sempre, agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas, que todos os meses nos ajudam a pagar as contas e a continuar a crescer e a manter as luzes acesas, como diria o Pedro Filipe. Portanto, se quiserem apoiar financeiramente, podem fazê-lo em patreon.com/vff1. Tenho aqui os links todos na descrição. Agradecemos sempre o vosso apoio. E para quem não puder apoiar financeiramente, pode fazê-lo de outras formas, como por exemplo, deixar o like nas transmissões, comentar, dar-nos rating nas plataformas de podcast, como o Spotify. Agradeço-vos a todos os que já o fizerem e se tiverem um amigo que gosta de rallies e que acha que possa gostar, podem partilhar, seja o de rallies, partilhem o Vamos Falar de Fundo também para amigos que gostam de Fórmula 1 e de Fórmula E, MotoGP, até de wrestling, nós temos podcast, portanto, agradecemos a todos vocês que possam fazer esse tipo de partilhas e também para nos ajudar a chegar a mais gente. Se quiserem também, podem juntar-se aos nossos grupos do WhatsApp. Já sabem, temos todos os grupos, temos os links na descrição, temos grupos de todos os tipos, temos de Fórmula 1, temos de WRC de Rallys, temos de MotoGP, Fórmula E, temos uma comunidade brutal com muitos grupos mesmo, se calhar até demasiados, diria até, e já sabem que o grupo mais importante é o dos Tascos, é onde vocês vão aprender as melhores coisas deste país. Portanto, todos os links na descrição. Se quiserem fazer parte desta comunidade, são bem-vindos e fica aqui o convite. Vamos então arrancar aqui para a antevisão do Rally do Safari, que confesso-vos desde já que é uma das minhas provas favoritas, e fiquei muito contente quando ela voltou em 2021 ao calendário, porque eu só via aquelas imagens de outros tempos em que na altura eu ainda era muito criança e não conseguia acompanhar, nem se tinha bem noção do que estava a acontecer, mas é o tipo de prova que eu gosto mais. É aquela prova todo terreno que não é só performance que importa, também temos o elemento da sorte e da experiência e do conhecimento. Tudo isso é importante aqui no Safari, e especialmente a sorte. A sorte é um elemento mesmo muito importante. Portanto, a prova do Safari tem a sua base em Naivasha, uma cidade que fica mais ou menos a 100 km a noroeste da capital Nairobi, junto a um lago com o mesmo nome, e curiosamente Naivasha deriva de uma palavra das tribos originais desta zona do Quénia, que significa lago. Portanto, o lago Naivasha significa na realidade o lago. Uh, Basicamente, Naivasha foi a tentativa dos britânicos, quando colonizaram o Quénia, foi a tentativa deles dizerem a palavra que as tribos diziam, que eu também não vou dizer, não consigo pronunciar, bem tentei, mas não consigo. Portanto, vou dizer Naivasha, que é o nome da cidade, é o nome do lago, mas fica aqui esta curiosidade. Esta região é muito conhecida pelo Parque Nacional Hell's Gate, que até serviu de inspiração para o Rei Leão, e para quem gosta de futebol, a equipa local é o Sunderland AFC Naivasha, que é inspirado pelo clube que está na Premier League, o Sunderland, que muitos de nós conhecemos não só pelo futebol, mas também pelo documentário que eles têm. Agora já não sei qual das plataformas de streaming é, mas sei que existe, que é o Sunderland Till I Die. Portanto, fica aqui também essa recomendação. Este ano a prova tem aqui algumas alterações. Este ano não começa em Nairobi, portanto deixa-se de fazer aquela super especial na capital, que se costumava fazer logo na quinta-feira, e acaba por se manter sempre ali junto à cidade de Naivasha e junto ao lago. O shakedown deste ano será completamente novo e será praticamente do outro lado da estrada do Parque de Assistência, portanto aqui em termos de eficiência está a ir no bom caminho, é só atravessar a estrada do Parque de Assistência. E na quinta-feira, a seguir ao shakedown, teremos logo duas especiais, ou seja, não há aquelas super especiais de um contra o outro como Lousada e como tínhamos aqui. Vamos ter apenas duas especiais que serão repetidas na sexta-feira, que é com Camp Moran a abrir as hostilidades, uma especial muito sinuosa e com condições muito duras. Segue-se Mesabibo, aquela especial onde o Katsuto ano passado teve uma saída de estrada e quase bateu num sistema de rega. Eu estou a dizer isto e vocês já sabem exatamente o que é que eu estou a dizer e já sabem exatamente qual é a especial, que isto na altura foi muito comentado. Na sexta-feira, Camp Moran volta a abrir o dia e depois de uma dupla passagem por Loldia, Kangen Geothermal e Kendong, antes de uma nova passagem por Mesabibo para terminar o dia. É o dia mais longo da prova, com 8 especiais. De salientar o quê? Loldia e Kendong há alterações no percurso e a Geothermal em princípio mantém-se exatamente igual.
No sábado teremos 3 classificativas feitas 2 vezes, com soft sambo, feito em sentido contrário e sem uma zona bem dura, usada em 2025. Acho que isto volta ao formato de 2024. Element Data será também feito em sentido contrário, havendo algumas alterações ao percurso também. O dia termina com a icónica classificativa Sleeping Warrior, este ano com uma versão ligeiramente mais curta. Isto é algo que está acontecendo nos rallies, eles estão a encurtar classificativas, está diferente, ou seja, mesmo o Safari está a ficar com classificativas mais curtas, o que é pena. Para terminar então, no domingo temos uma dupla passagem por Ozeringoni e Hell's Gate, ambas com sem alterações em relação a 2025. Eu vou-vos confessar que gosto muito da Hell's Gate e da Sleeping Warrior, mas a Geothermal também é. Portanto, fica aqui a minha recomendação. Se não tiverem muitas classificativas para ver, vejam a Geothermal na sexta, a Sleeping Warrior no sábado e a Hell's Gate no domingo, até porque é Power Stage, portanto, é o que importa mais. Para nos falar também do Rally. Como sempre, vamos ter o António, que daqui a nada já ponho o vídeo dele, mas também estive à conversa com o Hugo Lopes, piloto que o ano passado foi da Hyundai Portugal e esteve a acompanhar o Rally Safari dos clássicos e a servir, na altura ele até foi mecânico da equipa, chefe dos mecânicos da equipa. Na altura que eles foram fazer os clássicos, ele fez parte de um projeto de que recuperaram uns Mercedes que já um modelo muito semelhante àquele que andou no Mundial de Rallys nos anos 60 e 70. Portanto, também vamos aqui ouvir o Hugo a falar da experiência dele, mas vamos começar pelo António e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então, o Rally do Quénia, o Rally do Safari, desde que regressou para o calendário, tem sido feito na zona de Naivasha, que são cerca de 2 horas à saída de Nairobi. Normalmente aterramos por Nairobi e fazemos a viagem até Naivasha por carro. É uma viagem muito interessante para quem não está familiarizado com a condução por um país como o Quénia. É um rally relativamente compacto, pelo que se vê, o que não quer dizer que as ligações sejam necessariamente curtas. O trânsito lá é complicado, é numa zona de um lago, portanto, apesar de ser compacto a nível geográfico, ter que estar à volta deste lago acaba por aumentar muito o tempo em ligações. A questão do trânsito é mesmo preocupante em algumas situações. Ainda assim, é um rally ímpar. Somos sempre muito bem recebidos pelos locais. Não há tantas dificuldades como às vezes poderiam-se pensar a nível gastronómico, cultural, etc., porque eles fazem mesmo questão de nos fazer sentir bem-vindos. Este ano em particular ouvimos algumas histórias de quem já chegou por razões de uma cheia que está a acontecer lá pela zona. Há muita água na zona das classificativas e mesmo por algumas estradas de acessos. Por isso, quem estiver a fazer a mala para o Quénia, recomendo algumas galochas ou algo do género. Não sei até que ponto isso se irá manter pela zona. Não estou 100% familiarizado com os terrenos de lá, mas acredito que até seja possível escoar um bom bocado. Isto a nível de preocupações, a nível de positivos, é tudo. É um cenário único, é uma ação e uma condução como a que nunca vemos em lado nenhum. Vemos efetivamente os limites serem testados de uma maneira diferente. E o cenário que se contrapõe com todos os animais, com a vegetação, com uma singularidade que tanto representa este Safari Rally Quénia e que é um dos destaques do nosso ano, e que quem vê de casa de certeza que tem vontade de ir, e quem tiver essa oportunidade recomendo vivamente. Muito bem, obrigado António. Ele aqui mencionou uma coisa muito importante, eu estava precisamente a ver a notícia agora mesmo. Tem havido umas cheias na cidade de Nairobi, a capital. Tudo bem que isto é 100 km acima, mas nunca se sabe. Entretanto, acho que já faleceram 23 pessoas, portanto está um bocado complicado nestas cheias e acho que isto pode ter aqui algum impacto, como o António disse. Vamos avançar então e vamos ouvir o que nos teve para dizer o Hugo. Esta parte é ligeiramente mais comprida. Ontem estive à conversa com ele, agradeço-lhe desde já, obrigado Hugo. E vamos ouvir o que ele teve a dizer e a contar-nos a sua experiência de estar no Safari, na prova dos clássicos, a acompanhar do lado de fora. Vamos ouvir então.
duro. Eu tive a oportunidade de fazer 1 ou 2 troços no carro de assistência, porque ia a controlar, ia no Jeep, mas sem dúvida, eu também já fiz bajas em Portugal e na Grécia, mas é sem dúvida muito mais duro que as bajas aqui. Não sei como é que vai ser este rally do Mundial, sei que a zona é diferente. Sim, exatamente. É mais a norte, menos junto à fronteira e menos junto ao mar, mas não há de ser muito distante daquilo que possa ser, o que possas ter encontrado, não? Sim, até porque acho que os troços que o Rally Clássico fez é mesmo os troços que faziam antigamente o Mundial. E acho que agora não fazem tanto essa zona. Apesar de que há sempre zonas complicadas em todo lado. Mas a verdade é que os troços são de 100 e tal quilómetros. Cada dia fazem 300, à volta de 300 troços cronometrados e depois mais as ligações. É quase uma prova do Mundial por dia. Exato. E depois tens mais as ligações, porque as ligações não são autoestradas como aqui. São estradas iguais ou piores. É uma dureza grande. Ok, e os troços? Gostaste do que viste? Lá está. Imagina, as ligações muitas vezes são aquela chapa ondulada, é muito duro para os pilotos e mesmo para os carros, é que vão ali a sofrer muito com vibrações muito altas. Mas os troços, a diferença grande é que são muito grandes, muito extensos, em relação aos do Mundial, e depois passam por zonas de aldeias. Os troços são abertos. Certo. Eles encontram motas e caminhões de frente, e depois é muito em aldeias. E eu acho que a maior dificuldade foi, mesmo também agora falando para os Mercedes, porque são carros muito pesados e como estou muito pesado na frente, e eles, como era em zonas de aldeias, havia muitas lombas por causa da água e mesmo para cortar a velocidade à entrada das aldeias. E havia lombas mesmo com 1 metro e meio de altura, em que era muito difícil para os carros. Imagina um Mercedes motor pesado e que travava e a frente afocinhava muito e eles sofriam muita pancada de frente em relação aos postos que têm tração atrás, motor atrás. É mais fácil isso. Pois. E a frente não sofria quase nada. Essa foi estou uma a ver. dificuldade grande. E a tua experiência no Queira, como foi a segunda vez que foste, já nos consegues dizer? Ou seja, se imagina que eu amanhã diria, não, amanhã vou ao Safari ver o Rally. O que é que tu viste do Quénia que te chamou mais a atenção e que guardas mais na memória? Eu adorei. Eu adoro o estilo, a vivência em África, e eu gosto muito desse espírito, também porque eles lá não têm quase problemas nenhuns. Eles acordam todos os dias felizes porque não têm problemas. Então o pessoal na rua anda sempre feliz. Mas além disso, estás muito à vontade. Eu adoro aquilo e acho que gostava muito de lá ir fazer um rally. Não minto que gostava muito de fazer este rally a competir. E é isso. É mais a parte do ambiente e das pessoas que andam muito contentes. Eu não posso negar que também nós estivemos muito em hotéis e essa parte e almoçávamos sempre e jantávamos em restaurantes. Eu houve uma vez que me aventurei a comer fora e pronto, fiquei mal uns dias. Isso aconselhava-se a comer sempre no hotel. Não temos estômago preparado para aquilo. Ok, muito bem, obrigado. E agora falando do projeto Mercedes, como é que isso surgiu? E pelo que eu entendi, foste uma das pessoas que liderou o projeto em termos da parte mecânica e mesmo na prova em si. Como é que isso surgiu? Que tipo de preparações e modificações fizeste ao carro? O que é que nos podes contar dos segredos que fizeram? Pronto, então, como eu disse, não podemos fazer muita coisa em alterações, mas como eu já lá tinha estado uma vez, percebemos que a principal era o reforçar muito bem o chassi e ter umas suspensões boas e travões bons e depois também uma relação de caixa, tudo isso conta. O que é que nós podemos fazer? Reforçamos o chassi e depois outro ponto importante é que para o Mercedes não há nada à venda, não há nada feito. Tu, se queres preparar um Porsche ou um Foscor, tens tudo no mercado para fazer o que quiseres. Para Mercedes não tens. E tive
tivemos que criar tudo que foi feito de alterações para o carro, foi tudo criado por nós. E desde amortecedores, travões. Mas aí na garagem foram vocês que fizeram Sim. tudo. Fizeram Sim. um trabalho sensacional. Sim, mesmo o rollbar tivemos que fazer o scanner de tudo e projetar o rollbar. Foi um trabalho de 2 ou 3 anos. Ok. E Então foi lá um projeto muito longo. Foi. E lá está. Não é o carro mais competitivo, porque é um carro muito pesado e tem caixa automática. Mas acho que, falo por mim, mas acho que foi dos carros mais bonitos que lá esteve e acho que foi giro vê-lo. E qual é que foi o pensamento por trás da escolha do Mercedes em si? Ou seja, tu até podias ter escolhido outra coisa, mas qual é que foi o motivo da escolha do Mercedes? Não, isso veio da parte dos clientes, mas também porque era um carro mítico e diferente. Acho que Ok. o principal objetivo para... Ok, eles não eram... Era a primeira vez que iam competir nessa prova e numa prova Certo. desse género não iam para ganhar, mais ou menos iam para ser diferentes e destacar-se. Exato. Ok. Muito bem, muito bem. E tens alguma história de durante a prova, para dificuldades que vocês tiveram e que tiveram ali que desenrascar no momento? Tivemos várias. A verdade é que tivemos várias. Chegámos a ter de abrir o motor no meio do hotel à noite, durante a noite toda. Tivemos que abrir, trocar a junta da cabeça e tudo mais. E imagina, o hotel que é no meio de uma selva, assim, safari, foi complicado. E depois tivemos também uma situação que ficámos até mais tarde no parque de assistência e depois acabámos por trazer o carro para o hotel, também para experimentar se estava bom para no dia a seguir arrancar. E eu, na altura, era eu até que vinha com ele e vínhamos na estrada, o carro já está impecável, e de um momento para o outro voltou a dar problemas e nós parámos. E nós logo saímos fora, capô, abriu o capô, ver o que é que se passa. Ok, pronto, lá não deu e quer dizer, deu, mas tivemos que ir muito devagarinho até o hotel. A história é, no dia a seguir, nós vínhamos com os motoristas atrás nos jipes e no dia a seguir o motorista é que nos disse, vocês são malucos. E porque ele nem saiu do carro nessa altura. Porque nós parámos numa zona em que era leões e animais perigosos, à noite, Sim. sem ninguém, tu não vias nada, não tinhas luz nenhuma, e nós saímos ali completamente inseguros, sem ter noção do perigo que estava à volta, e depois eles é que nos alertaram. Nós nem saímos do carro porque vocês são malucos, vocês não têm noção do perigo que correram. E é sempre divertido. Acho que não voltava a fazer. Se o carro avariasse, bem que ficava lá o carro e ias no outro carro embora. Sim, porque eu acho que eles mesmo no briefing dizem mesmo isso aos pilotos, para ficarem no carro e tentar... Nós tivemos que montar buzinas de caminhões, tivemos que montar luzes mesmo para afastar os animais. Ok. E é preciso ter muito cuidado com isso, apesar que tens a organização sempre a acompanhar, mas imagina, em troços de 100 km é impossível chegarem lá em 5 minutos. Sim, nem de helicóptero lá chegaram em 5 minutos. Não, e os próprios pilotos têm que ter muito cuidado. E pronto, foi basicamente isso. Olha, mas agora uma história também engraçada com a 4L há uns anos atrás, quando fui lá a primeira vez, a 4L, o motor original, não faz barulho. Certo. E eles estão para arrancar no troço, no controle, antes de arrancar no troço, e queriam chegar à frente e aparece um elefante. E elas bem aceleravam, bem apitavam, mas ele nem se mexia. Tiveram que esperar que chegasse um score, que faz mais barulho, começou a acelerar e aí é que ele saiu da frente. Imagina, estás no meio da estrada, um elefante, e tu ali. É daquelas coisas que é mesmo difícil de imaginar para nós. É. Mas depois, ao final do 5º dia, estás habituadíssimo a ver girafas e hienas. Vês muitos Deve ser brutal. elefantes. É brutal.
Portanto, fica aqui a parte da entrevista com o Hugo. A gente volta a falar com ele, a ouvir o Hugo mais à frente, quando formos falar sobre o regresso do Rally de Portugal ao Viseu, que é um dos temas a falar. Obrigado ao Hugo e obrigado ao António por mais uma vez por participarem aqui no podcast e ajudarem a que isto não seja uma conversa monóloga eu sozinho. Portanto, vamos então ver o que é que se passou com as equipas no entretanto e fazer aqui um ponto de situação de cada uma delas antes do início do arranque do Safari. Portanto, vamos começar pela Toyota. E até vou já pôr aqui uma foto. Porquê? Porque a Toyota, como podem ver aqui, isto é uma fotografia do pódio do Rally da Suécia, voltou a fazer 1, 2, 3, mas eles não fizeram só 1, 2, 3, fizeram 1, 2, 3, 4. Portanto, a Toyota está fortíssima, não há ninguém neste momento que lhes consiga fazer frente, são os líderes absolutos e até agora os únicos a ocupar os lugares do pódio no WRC em 2026, ainda assim têm menos 3 pontos em relação a 2025, por causa daquele domingo, vamos lhes chamar atípico, em Monte Carlo, com o Matteo Fontana e mesmo o Nicolai Griazino, ou foi o Rossell? Não, foi o Rossell, e o Matteo Fontana que andaram ali a meter-se nos pontos no domingão em Monte Carlo. Ainda assim, portanto, à custa disso, a Toyota tem menos 3 pontos em relação ao ano passado, mas ainda assim a sua vantagem sobre a Hyundai é maior à entrada para a terceira prova. A Toyota tem dominado no Safari, tem 12 vitórias, contra as 5 da Mitsubishi, que é a marca que vem logo a seguir, portanto, eles têm mais do dobro das vitórias. E quem também está... alguém que está habituado a dominar, também está de regresso, é Ogier, que após ter falhado a prova da Suécia, volta ao Safari para o seu calendário a tempo parcial, portanto, vamos a ver o que é que ele consegue fazer, porque se ele engatar aqui já numa vitória e relançar-se lá para a frente, se calhar até significa que volta a fazer o campeonato completo. Se tiver mais uma prova difícil como teve em Monte Carlo e começar a ficar muito para trás, volta a manter só o seu calendário como estava previsto. O que é que isto significa? Significa então que o Takamoto Katsuta volta a não pontuar para a Toyota, que já aconteceu por diversas vezes nos últimos anos, e basicamente ele só pontua quando o Ogier não está. O líder do campeonato, Elfyn Evans, irá abrir a estrada, seguido do Oliver Solberg e de Takamoto Katsuta. E isto é importante porque, como estávamos a falar há bocado, tem estado chuvas torrenciais pelo Quénia. À partida, os terrenos estarão mais enlameados e isso significa que a posição de partida inverte. Ou seja, partir à frente pode ser uma vantagem. Não é? Ou seja, porque mesmo que continue a chover, não adianta passar um carro porque os trilhos vão ser sempre limpos, a água vai-se a começar a acumular no caminho e vai se tornar mais difícil para quem fica atrás, para quem vem mais atrás. Ou seja, se estiver seco será difícil para quem abre, se estiver molhado será a ordem inversa, um bocado como é no asfalto, ou seja, o asfalto quando está seco é sempre melhor para quem vai à frente. Portanto, temos que pensar assim nessa lógica. Portanto, isto pode ser relevante porque o Elfyn Evans e o Oliver Solberg neste momento perfilam-se para ser os pilotos que lutam pelo título. Poderá ser aqui mais uma jornada interessante para ver qual deles dá o primeiro passo e começa a escapar, ou se os dois fazem um resultado interessante e acabam por se distanciar os dois já dos outros. Dos outros pilotos Toyota, o Sebastião Ogier será sexto na estrada, isto é importante se estiver seco, e o Sami Pajari será sétimo. Em termos de histórico dos pilotos da Toyota, o Elfyn Evans e o Takamoto Katsuta são quem tem dos históricos mais interessantes. Nas 5 participações que houve até agora, desde o regresso, o Elfyn Evans tem uma vitória, mais 2 pódios, o Ogier tem 2 vitórias, o Takamoto Katsuta tem 3 pódios, portanto são pilotos que estão mais do que habituados a sair-se bem no Safari. O Oliver Solberg tem uma desistência no ano de 2022 com o Hyundai, que era aquele Hyundai ainda, não sei se era pior que este, mas não há de ser ela por ela. Foi 10º, quando andou de Rally 2, andou ali no pódio, mas nunca chegou a vencer. Sami Pajari estreou-se no Safari o ano passado e foi 4º classificado, portanto, não é uma prova que, à semelhança do que aconteceu na Suécia, em que mostrou andamento e mostrou ser algo mais, aqui no Safari não veremos como é que vai ser. Em termos de Hyundai, vamos trocar então a fotografia. A Hyundai, portanto, chega aqui outra vez numa posição complicada, que eu acho que isto é repetir, vir ao disco toca ao mesmo, com a Hyundai. Vai ser mais uma prova onde eles não têm sido felizes nos últimos anos e eles estão a precisar de engatar aqui numa boa série, especialmente estes 2 pilotos na imagem, Adriano Formol e Thierry Neuville, estão a precisar de entrar numa boa série de resultados e fazer com que o ano arranque agora para ver se não é isto, ou seja, porque o que tem sido até agora tem sido bastante deprimente.
O Neville até confessou recentemente que tem tido dificuldades em manter-se motivado e isso começa-se a notar, e às vezes até ficou a questão se isso não será o início do fim da carreira dele no Mundial de Rallys. Ou seja, se neste momento ele já não tem motivação de evoluir o Hyundai e vê dificuldades e já não tem a mesma motivação de antes, portanto, se calhar já está a começar a dar sinais que poderá, não este ano, se calhar no próximo, começar a pensar em pendurar as botas. O Adrian Formou tem sido uma surpresa agradável, tem sido o melhor Hyundai, tem conseguido ser superior ao Neville nestas duas provas, e tudo bem, vou dar aqui à bévia de que Monte Carlo, Suécia e Safari são provas muito específicas, é uma forma um bocado atípica de começar o campeonato, porque nós vamos chegar à quarta prova, que eu agora estou na dúvida se é as Canárias ou a Croácia, mas eu vou dizer que é a Croácia, e vamos chegar à Croácia e nós não sabemos quem é que tem estado bem, porque são tudo provas tão específicas e tão diferentes do resto do calendário ou da norma, que eu não sou capaz de dizer quem é que, por exemplo, da Toyota vai lutar pelo título, quem é que da Hyundai está melhor, porque são mesmo provas muito atípicas. E o Fórmula 1, por um lado, tem sido quem tem carregado a equipa às costas, vamos dizer assim. Eu até tenho aqui um Excel que eu agora, se eu encontrasse assim rapidamente, é que era um bilhete todo também, em que eu tenho a contagem de quem é que contribui mais para os pontos das equipas. Ok, encontrei. Neste momento, aí está. O Adrian Formou contribuiu com mais de 50% dos pontos que a Hyundai tem no Mundial de Construtores. Os restantes foram divididos por o Thierry Neuville tem 26 pontos, o Padan tem 3 pontos, não, tem 25% dos pontos, o Aidan Padan tem 3%, o Isa-Pekka Lappi tem 16%. Portanto, está aqui a perfilar-se para ser o Formou que está a carregar a equipa à frente. É basicamente isso que está a acontecer. Portanto, vamos ver o que é que estes dois conseguem fazer. Não se espera grande coisa, mas se calhar às vezes quando se espera menos, até poderemos ter uma surpresa. Depois que o terceiro piloto da Hyundai será o Isa-Pekka Lappi, que é um piloto que também não tem grande experiência no Safari, tem apenas 2 participações. Eu até fui ver, o Sordo também tem apenas 2 participações e não foram assim tão melhores que as do Lappi, portanto até percebo que eles tenham levado o Lappi, mas não sei mesmo o que esperar aqui nesta prova. Vai ser mais uma como na Suécia, em que ou ele engata e a coisa corre bem, ou vai andar-se a arrastar um bocado como toda a Hyundai. Vamos então avançar para a M-Sport, que tem aqui um piloto que é estreante, que é precisamente o piloto que neste momento está na imagem, o Josh McCarley. O John Armstrong vai se estrear no Rally Safari, mas isso não significa que não se possa sair bem, porque isto é, ele em Monte Carlo também era a estreia e até andou bastante bem, foi consistentemente o melhor M-Sport, e na Suécia, apesar de ter alguma experiência, nunca tinha dado de Rally 1 e voltou a mostrar que tem andamento para pelo menos superiorizar-se aos colegas de equipa. Já o Josh McCarlin tem tido um início de temporada bastante difícil novamente, sendo constantemente batido pelos seus colegas de equipa. Começa a ficar difícil e temos aqui uma situação, veremos como é que corre ao longo da época, mas começa a ser difícil justificar manter o Josh McCarlin para 27 se os resultados não melhoram. Ou seja, o ano passado, na estreia, toda a gente dá a bévia, não é? Ou seja, damos aquela de, pronto, é o ano de acumular experiência, é tudo mais alguma coisa, mas este ano tem que começar a mostrar mais e até agora não tem conseguido. Vamos a ver se será no Safari. Falando então agora de WRC2, não há muitos inscritos, tem apenas 15 inscritos e a maioria são locais, mas temos aqui alguns pilotos que vão arrancar a temporada aqui, e digo já que eu quando jogava da PlayStation no WRC e jogava no WRC2, eu muitas vezes fazia as provas fora da Europa porque têm menos pilotos, então é mais fácil tu marcares muitos pontos, e é isso que estes pilotos vêm aqui fazer, estas provas fora da Europa. Portanto, o Gus Greensmith arranca a temporada dele com um Toyota Yaris, ou Rally 2, ou seja, ele vai sair do Skoda, vem para o Toyota. O Robert Virves, o Andreas Mikkelsen e o Fabrizio Zaldivar arrancam a temporada aqui com a Skoda. Portanto, temos aqui alguns regressos, especialmente do Mikkelsen, que perfila-se para no próximo ano manter-se aqui no ativo, lembrarmos-nos dele, então entrar em esquecimento, e poderá ser que para o ano apareça aí uma surpresa e esteja em alguma equipa interessante. O Roman Jurgensen realizará aqui a sua segunda prova a pontuar, depois da desilusão da Suécia. Pode ser que ele aqui consiga marcar alguns pontos importantes para o seu campeonato. Porque isto acaba por ser um pau de dois bicos, ou seja, tu vais
e tens menos concorrência e até pode ser mais interessante para marcar pontos, mas depois, por outro lado, não estás a roubar pontos aos teus rivais porque não tens praticamente ninguém. Não é? Ou seja, acabas por correr sozinho e às vezes estes campeonatos em que os pilotos têm que escolher provas acaba por às vezes compensar mais isso em luta direta para roubar os pontos do que propriamente andarmos a correr fora da Europa em que vai pouca gente. Pronto, vamos saber o que é que sai daqui, se isso, o Safari pode ser decisivo na luta pelo WRC2. Penso que de Rally é isto tudo, porque do Rally 3 nem me apetece falar porque tem 4 inscritos, nenhum deles é um piloto interessante, são tudo pilotos pagantes, portanto acho que nem vale a pena. Vamos então a um dos tópicos que eu pus no Google Forms, que é um questionário que eu vos coloco para vocês também poderem participar nestes episódios e não ser de lá está um monólogo que eu vos falei. Os temas deste episódio foram então as primeiras impressões do WRC 27 da Toyota, que foi visto a testar em Portugal e já há imagens, e temos aqui e pedimos as vossas primeiras impressões e também vamos falar da mudança do Rally de Portugal ir para Viseu. Vamos então começar pelo Toyota. Eu vou pôr aqui uma imagem, aí está. Isto dá para logo ver o Toyota, porque vocês se virem que é esta imagem, a decoração do carro é exatamente a decoração que eles usaram no Yaris em 2021, mais ou menos, quando andaram a testar o Yaris Rally 1 híbrido. Essas primeiras imagens parecem-nos confirmar que isto não será um Yaris, portanto, aqui pelo menos esta mudança saberemos o que é. O carro está assim mais comprido, é uma mistura de um Celica. O pessoal ainda não conseguiu bem perceber, até porque esta pintura camuflada não permite ver muito bem. Mas a única coisa que eu para já tenho a dizer de negativo é aquele aileron. Não, espero que aquilo seja só uma primeira iteração do mesmo. De resto, gostei de ver um carro comprido, é uma coisa que tenho saudades, ou seja, gosto muito deste segmento B que nós temos, dos diários, os i20, até o Puma. Eu não sei se o Puma é segmento B, mas vamos considerar que é. Gosto de ver estes carros mais pequenos, mas confesso que já tinha saudades de ver assim um carro maior. Assim, de lembrar assim um Subaru, um Peugeot 307, ou até aquele Fox, o Fox RS, que a pintura da BP em 2006, 2007. Tenho saudades destes carros assim mais compridos. Portanto, é engraçado ver que a Toyota vai envergar por este caminho. E é isso. Vamos então ver o que é que vocês têm a dizer. Tivemos a nossa primeira participação com vídeo. O Tomás, que muitas vezes participa aqui nos episódios, enviou uma participação por áudio, por vídeo. Portanto, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Sobre o novo veículo da Toyota, foi uma surpresa agradável, de certa forma, porque para além do modelo que poderá vir ser uma coisa que saltou muito à minha vista, é o facto de ser um veículo long wheelbase e de certa forma senti este feeling, este sentimento de nostalgia em que tínhamos nos anos 2000 os Impreza, os Lancer. Sobre o novo modelo dizem que é entre o Celica e o GR86. Eu genuinamente até pensei que ia ser o Corolla que vão usar no campeonato americano. E o que vão fazer naquele campeonato este ano seria, de certa forma, uma excelente base de teste. Sobre o Celica, eu duvido muito que a Toyota vá escolher, porque simplesmente esse veículo não está no mercado. Por isso acredito vivamente que será o GR86, se for, porque poderemos vir ter a surpresa que afinal será o Yaris. E o que estamos a ver neste momento basicamente é um Mulcar. Na minha opinião, não seria uma grande surpresa. A Toyota já tem um Yaris Rally 2, que é uma base excelente para começar, tendo em conta as novas regras. Para não falar que este carro que vimos nos testes tem um motor de 3 cilindros e é um mercado em que a Toyota está a insistir bastante. Basta ver o Yaris Rally 2 em si. Todos os Rally 2 são de 4 cilindros, com exceção do Yaris. Mas este WRC 27, se for um long wheelbase, será o GR86. As atrás parece ser muito rudimentar, como eu disse no grupo do WhatsApp. Parece que foi feito em 15 minutos no SolidWorks, mas também estamos numa fase muito prematura, por isso acho que não faz sentido estarmos a julgar isto. Tendo a concordar com o Tomás. A asa traseira vai ser o que vocês vão ver. Aquilo que todas as primeiras impressões tendem a dizer que é a asa traseira é aquilo que as pessoas tendem a desgostar. Vamos então ver o que é que as pessoas disseram. Primeiro comentário diz: muito carro, pouco motor. É assim, realmente nos vídeos o carro não parece ter muita força, mas temos que nos habituar que se os carros vão para estes motores que têm por base os Rally 2, vamos passar, é como passar de um grupo B para o grupo A. Ou seja, 2027 é como se fosse 1987, em que estamos a começar outra vez do zero. Vamos a ver o que sai. Já sabem que no primeiro ano não vai ser tão entusiasmante como nos outros, e provavelmente nunca vai ser tão bom como foram os Rally 1, mas temos que nos habituar. E até, confesso-vos que desde que o carro faça barulho, faça pó, atire umas pedras e acima de tudo ande de lado e depressa, a mim não me interessa. Podem pôr o que quiserem. Agora,
temos que nos habituar que não vai ser tão espetacular. O segundo comentário diz que precisa de uma asa traseira mais agressiva, espero que seja apenas um dummy de testes. Pode ser, pode ser. Alguém diz só horrível. Gostei desta honestidade. Esteticamente não gostei do carro, parece um carrinho telecomandado, aquele alarão é péssimo e quase que parece que está mais no carro, faz lembrar um Fórmula 1 no início dos anos 2000. Errado não está, gostei da comparação, tanto como estava a dizer há bocado, a asa traseira está claramente a ser o tópico mais falado. A base por si só já é boa, não, a base por si já será boa e com este apetite será para cilindrar a concorrência. É verdade, porque a brincar, a Toyota confessou que já fez mais de 2.000 km de teste. 2.000 km. E isto dá pelo menos 6 provas do Mundial de Rallys que eles já fizeram teste. Portanto, e nós não sabemos mais nada de mais ninguém. Isto está-se a encaminhar para outro domínio da Toyota. Outro comentário diz que não nos gosta do look, excepto aquela asa traseira do Beams, que eu acho que é aquele jogo que eu acho que já vi vídeos sobre isso. Outra pessoa diz que parece um carro em papel de embrulho. Pois, isto é o que eles querem. Porque a verdade é que anda aí toda a gente a tentar descamuflar o carro e está a ser difícil. Ninguém consegue encontrar realmente o que é que aquilo é. Portanto, nisso a Toyota está a fazer um bom trabalho, porque por muito que a gente tente, está difícil mesmo. Está difícil. Penso que é tudo a dizer sobre a Toyota, exatamente. O segundo tema é a mudança do Rally de Portugal para Viseu, porque ficamos a saber durante o final do mês de fevereiro e início de março que o Rally de Portugal iria deixar de ter a sua base aqui na Exponor em Matosinhos e iria passar para Viseu a partir de 2027 e que receberá pelo menos uma classificativa. A Câmara diz que preferiu apostar no Rally de Portugal e que abdicou das provas de ciclismo nas quais a volta a Portugal. Asseguraram pelo menos 2 anos de contrato e, dando a minha opinião, isto é bastante interessante porque eu também partilho de uma opinião que é, eu acho que o que importa é o Rally estar cá. A mim não me importa se o Rally é norte, se é sul, se passa à minha porta ou se passa na vossa porta. Pá, eu gosto que o Rally esteja cá. E até já disse isto lá no nosso grupo do WhatsApp. Às vezes até tenho saudades do Rally de Portugal no Algarve, apesar de obviamente gostar mais do Rally a norte. Às vezes tenho saudades do Rally do Algarve porque os troços também eram espetaculares. Agora, com esta mudança para Viseu, há uma coisa que eu fico um bocado triste porque é as chances de voltarem os troços do Alto Minho, que eu gostava muito, que era o troço de Caminha, Viana do Castelo, Ponte Lima, que abriram o Rally entre 2015 e 2018, eram troços que eu adorava. Epá, durante pelo menos 2 anos estou a ver difícil que isto voltar, mas é interessante o Rally mudar a sua base para mais do centro do país e para Viseu será certamente importante. Vamos ouvir o que você ia dizer, mas primeiro vamos passar para terminar a entrevista com o que eu fiz e já que o Hugo é de Viseu, vamos a ver o que ele tem a dizer. Tu, como piloto natural da terra, que tal? Como é que te sentes com a chegada do teu rally, provavelmente do teu rally favorito do ano, à tua terra? Sim, é ótimo. Então, nós já estamos cada vez mais a aproximar-nos aqui do centro de Viseu, através de Mortágua, mas agora vir mesmo para o centro e ser o centro do rally é ótimo. Nós estamos no centro do país, é ótimo para nós e mesmo para quem acompanha o rally, porque temos aqui as autoestradas todas que vêm dar a Viseu, por isso condições para termos aqui todos a acompanhar, mesmo em termos de alojamento e tudo mais, há sempre muitas opções ao redor e para mim é ótimo. O rally já aqui passou, já aqui teve também assistência antes. Eu não sou desse tempo, mas vi já fotos e tudo mais. E ficaste com vontade de recriar isso? Sim, e além disso... de viver isso. Exato, porque além disso, nós há uns anos atrás, e continua praticamente a acontecer, a Toyota tem vindo de estar sempre aqui a Viseu, no antigo troço do Rally de Portugal. E provavelmente vai ser esse. Se tivermos aqui um troço, vai ser esse o troço. Assim espero, porque é um troço espetacular e para mim era bom porque é onde eu treino de moto. Isso aí não posso negar que não conheço. A Magda aí pode ir em silêncio que vais tu sozinho e tu tranquilo. Ela pode só ir a desfrutar da vista. Exatamente. Muito bem. Obrigado, Hugo, e obrigado por participares. A gente vê-se.
pronto, aqui isto cortou antes do tempo, mas é voltar a agradecer ao Hugo pela participação aqui no episódio. Também tivemos outras, o Tomás voltou a submeter um vídeo para falar sobre este tema. Já sabem, todos vocês também o podem fazer. Quando eu meto o Google Forms, é só vocês submeterem o vosso vídeo e será aqui. Eu irei pôr aqui. Vamos então ouvir o que o Tomás tinha a dizer da mudança do Rally para Viseu. A assistência para Viseu foi definitivamente uma surpresa. Já sabia há meses que a Spanor ia sair, mas estava à espera que fosse Santa Maria da Feira, muito por causa do facto do Rally que neste momento está mais no centro, por isso de certa forma ficaria à mão e os pilotos não teriam que fazer tantos quilómetros, especialmente na sexta-feira e quinta-feira agora, que eles vão andar em Severo de Voga e da Figueira da Foz. Mas de qualquer das maneiras acho que é uma boa notícia, visto que Viseu tem um passado bastante ridículo da história do Rally de Portugal e leva-me a crer que vamos voltar a ter classificativas nesta zona, como por exemplo Lamego, como havia nos anos 80. Honestamente eu não sei muito sobre os itinerários desta altura, apenas sei que por volta desta zona eles passavam no peso da régua e faziam classificativas em Lamego, o que de certa forma dá-me um bocadinho de esperança. Uma coisa que eu não vejo ninguém pedir, eu gostava muito de ver, é que o Rally Portugal fosse um rally misto, por isso olho para esta mudança com bons olhos e alguma esperança. Mas tenho que lamento dizer que muito provavelmente o Rally nunca voltará a ser misto, infelizmente, mas é o que é. A mudança pode ser positiva, como está toda a gente a dizer. Vamos então ver o que é que vocês disseram aqui no Google Forms. Houve alguém que escreveu que foi mais do que merecido. Eu também acho que é merecido, pronto, é o que é. Quem paga tem direito a tudo. Vai ser bastante benéfico para os pilotos, para os fãs da modalidade vai trazer alguma novidade à prova, ainda que não tanto como alguns possam pensar. Ok? Gostava de que elaborasse um bocadinho mais sobre esta questão, mas tudo bem, obrigado. Mais foco no centro do país, retirando protagonismo ao norte, pois era o que eu estava a dizer, ou seja, perco a esperança de voltar a ver as classificativas do Alto Minho tão cedo. Outro comentário, sou a favor de mudanças para trazer vida e novidade à prova, ainda não sei se sou a favor desta, uma vez que não se sabe grandes detalhes. Mas se o objetivo for fazer ligações intermináveis para o norte de Portugal, esta mudança não faz sentido. Na eventualidade do Rally de Portugal se mudar ligeiramente mais para o centro do país, gosto mais, mas é só é pena perder FAF. Vamos aguardar. A verdade é o centro de Portugal precisa e merece mais atenção. Concordo totalmente. Discordo da parte de perder FAF. Eu duvido muito que o Rally alguma vez saia de FAF pela quantidade pública que ele tem e as imagens que dá. Mas isto é uma opinião pessoal. Outro comentário diz que não irá trazer nada de novo, poderá surgir um troço novo, o último dia provavelmente será no norte, uma vez que não há ciência no domingo, fazem a visita ao norte. Pode ser. É bom que haja variedade, não podemos andar a fazer copy-paste todos os anos. O problema do copy-paste é os acordos que eles fazem com as câmaras, não é? E é difícil justificares a uma câmara, metes um troço agora faz uma pausa de não sei quanto tempo. É difícil, faz parte. Último comentário diz: vai mudar bastante o percurso, caso contrário estariam a aumentar bastante os quilómetros de ligação. Pode ser que seja preciso mudar. Eu acho que faria bem ao Rally. Portanto, é isto tudo que tenho a dizer sobre o assunto. Já sabem, também podem deixar nos comentários as vossas opiniões sobre tanto o carro da Toyota como a mudança do Rally para Viseu e, acima de tudo, deixem nos comentários o que vem agora, porque agora vem o desenterrado. E este desenterrado é ligeiramente mais difícil porque eu não vou dizer a nacionalidade porque poderia ficar demasiado fácil. Então, o piloto tem atualmente 62 anos. Segundo o EWRC, começou a correr em 1983 no seu país natal. Conduziu para 5 equipas oficiais diferentes ao longo da carreira, que só no WRC durou 17 anos. Portanto, ele esteve 17 anos no WRC. Tem 119 participações em provas do WRC, tendo apenas uma vitória e 7 pódios. 2002 foi o único ano em que participou em todos os eventos. Alegadamente tem um recorde num dos saltos mais icónicos do WRC. Foi campeão europeu nos anos 90 e o seu último pódio foi em 2001, precisamente no Safari, curiosamente numa temporada onde apenas marcou pontos em 3 provas. A sua última aparição numa prova de WRC foi em 2005, no País de Gales. País de Gales ou não? Foi no final da temporada ou foi País de Gales ou foi a Austrália? Eu escrevi isto, agora fiquei na dúvida, mas foi na última ronda da temporada de 2005. Portanto, fica aqui o desafio, deixem nos comentários quem é que vocês acham que é, e eu não disse a nacionalidade porque senão poderia ser fácil demais. Portanto, sendo assim, dou por concluído este podcast. Agradeço-vos a todos por terem estado desse lado e voltamos na terça-feira a seguir ao Rally com um episódio em direto tanto no YouTube como na Twitch para falarmos sobre tudo o que aconteceu e até lá já sabem, como sempre, sejam felizes e desfrutem da prova, que esta é das mais espetaculares do calendário. Obrigado a todos.